Oi, Liter amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e, bom, esse vídeo inicialmente era para ser postado ontem no domingo, porém eu tive uma sucessão de problemas que me impediram postar vídeo no domingo. Vamos começar com, eu acho que a principal, que é o fato de eu não ter conseguido ler nada essa semana, então o vídeo que estava programado para sair ontem não rolou, porque eu não li. Era para ter lido, para mim ter gravado ele faz 2 semanas e eu não tô lendo faz 3 semanas por conta disso. Aí o segundo problema é que eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo de Tibiara eu conto que eu consegui quebrar o meu tripé, né? O tripé não, mas o apoio do celular. E como o meu tripé é aquele de luz, o encaixe do tripé é diferente, deu problema. Aí consegui pegar um outro tripé. Não comprei nada, peguei emprestado. O tripé está levemente quebrado, eu coloco o celular, ele cai, né? Então a gente tá com dificuldades aqui técnicas. E aí eu falei, não, mas eu vou gravar, mesmo seja numa gambiarra, como está sendo agora, com uma iluminação não tão boa, enfim, um ângulo talvez não dos melhores, mas para não ficar sem vídeo essa semana completa. E aí tá saindo vídeo hoje, e se tudo der certo, eu vou dar um jeito de conseguir gravar o vídeo de domingo que vem, seja como for, porque eu não sei quando eu vou conseguir comprar um tripé novo e eu estou irritada por conta disso. Mas, enfim, isso não é problema de vocês, é problema totalmente meu, né? Aí, pro vídeo de hoje, como tive essa mudança, eu queria fazer esse vídeo, mas um pouco mais pra frente, que é falando sobre livros, que eu tenho medo de ler o porquê. E aí eu falei, ai, gente, sabe? Pra eu fazer uma coisa mirabolante pra postar hoje não daria. Vai ser um bate-papo mesmo, mostrando livros que eu tenho medo. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Comente aqui embaixo se tem algum livro que você tenha medo. Eu sei que muita gente tem medo de ler Uma Vida Pequena. Eu não tenho esse livro. Quero ter esse livro, mas provavelmente teria medo de ler esse livro também. Mas comente aqui embaixo. E aí vocês me falam se vocês já leram algum dos livros que estão aqui. E aí vocês falam, nossa, não tenha medo não, ele é bom. Ou olha, ele não é tão bom, mas vale a pena ler. Conta aqui nos comentários se vocês leram esses livros, eu vou ficar muito feliz. Então é isso, gente. Bora pro vídeo. Bom, o primeiro livro eu acho que não é surpresa pra ninguém, que é A Cotar, né? Corte de Espinhos e Rosas, o livro da Sarah J. Maas. Eu acho que foi o primeiro livro dela ali do mundo de séries, posso estar bem errada. Mas assim, gente, A Cotar, eu tenho um grande problema com ele. Ele tá pra mim ler em 2026. Não lembro se é no desafio das estações, ou se é dos 12 pros 12 meses, ou se é algum outro desafio que eu fiz, mas eu sei que ele tá na minha lista pra ler esse ano. Porém, assim, apesar de todo mundo falar que ele é mais ou menos uma adaptação, uma releitura de A Bela e a Fera, Os Sete Fadas, isso me anima muito, porque eu sou uma gigante, eu esqueci a palavra, eu sou uma, não vou lembrar a palavra, eu sou a maior, assim, fanática, sou fanática por A Bela e a Fera. Tem um contraponto que pesa muito, que esse é o meu medo, sabe? De 10 pessoas que falam sobre A Cotar, o primeiro livro, tá? Tô falando do primeiro livro. 9 falam que esse livro é muito ruim. Seja por ser chato, seja pelos personagens, tipo, seja pela história ser chata, seja pelos protagonistas serem chatos, seja por ser lento demais. Enfim, falam que ele é ruim, sabe? E aí, falam também que esse livro acaba com um plot twist ali. Meu cabelo tá me incomodando, deixa ele solto. Acaba ali com um ponto que você fica curiosa, né? Curioso pra ler mais e ler o segundo livro. E aí você fala, tá bom, quem nunca lê um livro mais ou menos pra pegar o segundo e gostar da série? Aí eles me falaram que o segundo livro, ele volta a ficar morno. E aí, lá pela metade do livro, um pouquinho antes da metade, que ele começa a ficar bom. E aí que a série fica boa. E eu fico pensando, gente, sendo bem sincera, neste momento da minha vida, eu não tô conseguindo ler nem os livros que eu estou mega, hiper, super, blaster empolgada pra ler. Imagina eu ler um livro de 431 páginas. Aí depois ler mais metade de um outro livro que tem mais de 500 páginas. Então, tipo assim, ler pelo menos umas 200 páginas a mais. De chatice. Tipo, ler quase 700 páginas de chatice pra aí sim começar a parte legal da história. Sabe? Vocês me entendem? Estão compreendendo?
Então, assim, eu fico com medo de ler esse livro e não gostar. E me frustrar, porque, assim, eu me conheço. Se eu chegar ao final desse livro e tiver realmente um plot, uou, eu sei que eu vou querer ler. E aí eu já sei que eu vou me irritar. Claro que eu posso ler esse livro e ser aquela uma pessoa que fala bem desse livro. Posso ser, entendeu? Mas, mesmo assim, eu fico com medo. E aí, no caso, eu vou fazer o seguinte: como eu falei, ele tá pra mim ler esse ano. Eu pretendo ler esse ano. E eu vou fazer o seguinte: se eu não aproveitar pelo menos 60% desse livro, 60%, mais da metade desse livro eu não aproveitar, eu não vou continuar a série. Eu tenho ali aquele box, aquele segundo box que lançou, que são com os 3 primeiros livros e o conto, nas capas antigas. Eu vou vender, eu vou doar, vou levar pro sebo, sei lá, mas eu não vou ler. Então, assim, é um livro que eu tenho medo por conta das críticas no primeiro da série. E aí eu também acho que fica até vantajoso, porque essa série é a que eu tenho mais completa da Sarah, né? Que só falta o último, lá do Chamas Prateadas. E aí, assim, eu fico, mano, eu não vou comprar, sei lá, os outros 2 livros de Crescent City ou a série de Trono de Vidro inteira, sendo que eu tenho essa série e não tô lendo. Então, se eu gostar, ótimo. Se eu não gostar, eu dando, vendendo, enfim, eu posso focar nos livros que eu realmente quero ler da Sarah, que são Trono de Vidro e Crescent City. Então, é isso. Nossa, meu nariz tá horrível com essa mudança de tempo. Bom, o segundo livro que eu quero falar que eu tenho medo é Hamlet, né? A história de Hamlet tá nas minhas mãos hoje pela edição intrínseca, é meio ruim. É porque é muito consumismo mesmo. Eu não tava muito ligada nas bookheads, né, quando tinha o Clube Intrínseco. E aí eu descobri do clube em 2021, eu acho que pro meio pro final de 2021. E aí eu só dei a louca, e tava aquelas promoções de livros por 10, 15, 20 reais na caixinha, enfim. E eu comprei vários, independente do título, do autor ou da sinopse. Eu só fui comprando porque eu queria ter o máximo que eu consegui. E eu consegui até ter um número bom, acho que eu tenho 15 ou 16 livros, então, tipo, perfeito. E aí um deles é Hamlet, que é uma história sobre o filho do Shakespeare, da Meg O'Farrell. E aí entra um ponto muito grande. Eu nunca li nada de Shakespeare. Mentira, eu li Romeu e Julieta quando eu tinha acho que 12 anos, e eu não lembro de nada. Vi adaptações, vi paródias não, como chama? Recontos, show, mas eu não lembro. Você fala assim, qual que é a história oficial de Romeu e Julieta? Você me fala por cima. E eu sinto que para mim ler um livro sobre o filho do Shakespeare, mesmo que seja uma ficção literária, eu preciso saber coisas de Shakespeare, porque se tiver uma referência e eu não entender e eu tiver que parar esse livro para ficar pesquisando, eu vou me irritar. Então eu tenho medo porque eu não me sinto inteligente o suficiente para, sabe, inteligente barra um conhecimento suficiente para ler esse livro. Algo que, assim, fez o medo abaixar tipo uns 15% foi que lançou o filme, né? Que tá muito famoso, inclusive foi indicado ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro, tá tipo uou. Só que, infelizmente, na minha cidade, que é no Cafundé do Judas, né, onde Judas perdeu a bota, veio o filme num horário horrível e por uma semana e sumiu. E eu que, tipo, eu ia ver essa semana e não tem mais filme. Então, assim, eu quero muito, 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 muito ver o filme, muito, 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 muito ler o livro. O que eu acho que eu vou fazer? Eu vou reler Romeo e Julieta e vou ler Hamlet, que é um livro que o Shakespeare fez inspirado no filho dele. Lendo pelo menos as 2 obras do Shakespeare, eu acho que vou ter um pouquinho de noção. E aí eu vou pro livro. Se eu começar o livro e eu sentir que eu estou tendo dificuldades com algumas coisas, eu vou pensar em 2 estratégias. Se o filme já estiver liberado em algum lugar, eu vou assistir o filme e depois eu volto para ler o livro. Ou se ele não estiver liberado em algum site, plataforma, enfim, eu vou, no caso, pesquisar realmente, vou fazer a parte chata que eu não queria parar o livro para pesquisar. Mas é um livro que eu quero ler, eu só tenho medo realmente por não ter conhecimento suficiente na vida de Shakespeare pra entender, eu acho que 100% desse livro. E esse livro, eu acho que eu vou gostar. Então eu queria ter um conhecimento prévio pra, tipo assim, esse livro acabar não sendo um 3 estrelas ou menos, só porque eu não tenho conhecimento. Eu falei conhecimento muitas vezes em pouco tempo de vídeo. Mas enfim, esse é o motivo de eu ter medo de ler Hamlet. Próximo, gente, Orgulho e Preconceito. Esse livro
teve em vários TBRs, teve na TBR de inverno do ano passado, teve naqueles 10 anos do 2025 acabar. Tem aqui, olha, até os post-it pra mim ler, tá aqui, sabe? Tá aqui. Mas eu tenho uma dificuldade e um medo tão grande de ler esse livro, porque acho que foi 2012 também, quando eu tinha, não, 2000, foi em 2016, quando eu tinha 12 anos. Na mesma época que eu tive um trabalho sobre Romeu e Julieta, algum livro de Shakespeare que eu fiz de Romeu e Julieta. Eu tive um professor de inglês, substituto, muito chato, gente, muito chato mesmo, eu não gostava dele. Ninguém gostava dele, pra ser bem sincero. E ele inventou que o trabalho não ia ter prova, a gente ia ter que ver filmes clássicos. E assim, gente, teve gente que pegou Harry Potter como filme clássico, teve gente que pegou As Crônicas de Narnia, teve gente que pegou o Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, teve gente que pegou vários filmes legais. Aí o meu grupo pegou Orgulho e Preconceito. Não que Orgulho e Preconceito seja ruim, gente. Quem é fã, me perdoe. Mas imagina você ter 12 anos de idade, ter que fazer eu não gostava de inglês na época. Ter um professor chato, substituto, que te manda assistir Orgulho e Preconceito. Então você entende o meu medo. Eu acho que eu nunca finalizei o filme. Se eu vi meia hora, foi muita coisa. Eu achei muito, muito chato. E aí, infelizmente, eu tenho esse preconceito sobre Orgulho e Preconceito. E esse livro, ele é muito lindo. Quando eu comprei, eu falei, não, eu vou comprar porque é uma edição bonita, eu vou ler. Tá aqui há 3 anos no estante. Então, assim, eu tenho medo de ler porque eu tenho essa má impressão do filme. Só que, assim, eu sei que muitos filmes que eu via quando eu tinha 12 anos, eu acho horrível hoje em dia. Às vezes ainda assisto, mas acho horrível. E muitas coisas que eu não gostava com 12 anos, eu adoro hoje em dia, tá? Você com muitas coisas, seja, tipo assim, gostos com, sei lá, comida, lugar, seja com artista, com filme, essas coisas. Então, é realmente esse medo de começar, porque eu acho assim, que se eu começar, eu talvez vá gostar, sabe? Eu não sei de verdade, assim. Eu precisava realmente começar pra ver. Eu tenho vontade de ler Emma, só que eu prometi pra mim mesmo que, como eu tenho esse livro há 3 anos na minha estante, vai fazer 4, eu só vou comprar Emma ou outros livros da Jane Austen quando eu ler esse, porque eu acho muito injusto, né? Então, assim, mas eu tenho esse medo que dá essa travada por uma experiência não tão boa que eu tive anteriormente. O próximo livro, vou pegar esse aqui, que é O Sanatório, gente. O Sanatório, ele é um livro que eu estou doida para ler, sabe? Vou ser bem sincera. Eu cheguei a ler o prólogo dele em outubro do ano passado. E, gente, é um livro relativamente grandinho, tem 471 páginas. Para um livro de suspense e mistério é longo, mas, ao mesmo tempo, é um livro de suspense e mistério que é fácil de ler. Por que eu não li? Não sei. Eu vou ser bem sincera. Eu acho que eu tenho muita expectativa para esse livro. Eu tenho medo de começá-lo. Esse livro recentemente ganhou um hypezinho aqui no Brasil, tá? Mas eu conheço ele, eu acho que desde 2021, antes dele ser lançado no Brasil. Ele foi lançado, deixa eu ver se tem aqui a informação. No Brasil foi lançado em 2022. Ele foi lançado em 2020 lá fora. Então eu conheço ele desde 2021. E, gente, muitas pessoas falam bem desse livro. Muitas pessoas falam bem desse livro. E da continuação dele que eu tenho, que eu retiro. E, assim, eu coloquei muita expectativa pra esse livro. E aí, quando lançou, eu não sabia que tinha lançado. E aí, em 2023 ou 2024, que eu descobri que tinha lançado esse livro no Brasil. E aí eu surtei e falei, preciso comprar. E aí, em 2024, eu comprei na Bienal. E nisso, eu quero muito ler. E várias vezes eu peguei ele, comecei ele. Só que eu tenho medo de me decepcionar. E isso é muito bobo, mas é uma coisa que tá me travando real ler esse livro. Porque eu falo, gente, esse livro tem tudo que eu gosto. Tem suspense, tem detetive, tem assassinato, tem lugar pequeno onde as pessoas que estão ali provavelmente são quem cometeu o crime. Tudo. E eu tenho medo de começar por ter medo de não gostar. E aí acabar, tipo assim, um livro que eu tô, tipo, meu Deus, 5 estrelas vai ser 2 estrelas.
Aconteceu isso com o Clube Mary Shelley, e aí eu acho que isso me pegou também, porque o Clube Mary Shelley, apesar de eu ter conhecido numa feirinha, tipo, conheci o livro, gostei, peguei, comprei, eu coloquei muita expectativa nele. E foi horrível, foi o pior livro do ano passado. Então, eu tenho medo de, tipo assim, esse ainda eu tenho muito mais hype, muito mais background do que eu tinha com Mary Shelley e me decepcionar. Mas quem sabe, assim, eu vou tentar. Tá, eu quero muito ler esse ano, eu quero muito ler em outubro. Não importa qual ano, mas se eu ler esse ano seria bom. Porque ele parece um livro bom. Só que eu realmente tenho medo de encarar ele e não gostar. E, tipo, se eu ler e eu falar, gente, é muito ruim, eu vou chorar. Porque eu sou assim. Ai, Deus. O próximo livro que eu tenho medo é Drácula. Eu peguei essa edição que eu comecei a ler, mas eu tenho uma outra edição, que é a edição da Dark Side. E vamos lá, eu tenho alguns medos é, em relação a Drácula. O primeiro é o mais óbvio que eu falei quando eu comecei a ler e abandonei esse livro. Eu vi Nosferatu no passado e eu odiei Nosferatu no passado. Eu só não falo que foi o pior livro, o pior filme do ano, porque depois eu vi aquele do Bambi. Muito ruim. Mas foi um filme que eu não gostei nem um pouco. Eu achei muito escuro o filme. Parecia uma fanfic mal feita do Wattpad. Sem pé nem cabeça. O final eu fiquei tipo, o quê? O que tá acontecendo? Som muito alto, o filme muito escuro. Eu não enxergava nem o que tava acontecendo em tela. Odiei. E eu sei que Nosferatu é inspirado em Drácula. Quando eu comecei a ler, eu cheguei até a página 48, final do capítulo 2. E aí eu senti que é o seguinte, era igual, mas era igual mesmo. E eu vi o filme em janeiro. E eu fui ler o livro em fevereiro. Não deu certo. Então, esse é o medo. Eu odiei Nosferatu. Eu não quero odiar Drácula, porque Drácula, gente, foi um livro que abriu as portas para os vampiros, sabe? Se não tivesse sido Drácula, não teria Crepúsculo, sabe? Não teria The Vampire Diaries, não teria sei lá quantos outros livros de vampiro. Livros, filmes, séries, enfim. Então, assim, eu quero muito gostar desse livro, pelo menos aproveitar minha leitura, sem ficar, nossa, isso aconteceu no filme de Nosferatu. Nossa, é igual a Nosferatu. Nossa, sabe? Esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que pode ser coisa da minha cabeça, mas não sei. Quando eu comecei, eu comprei esse livro em promoção, eu paguei 15, R$ 18 nesse livro, comprei ele. E aí, em 2024. E aí, em dezembro, a gente fez um amigo secreto de Natal e eu ganhei a edição linda, maravilhosa da Dark Side. E aí eu falei, como eu quero anotar, marcar, enfim, vou fazer essa edição aqui da Martin Claret. E vou deixar a edição da Dark Side como edição bonita mesmo. Porém, depois eu fui descobrir que era para ser uma leitura coletiva, né? Eu descobri que essa edição aqui não é tão boa para ler o livro, né? Para ler a história. Não sei se é a tradução no sentido de tradução de palavras mesmo, ou no sentido de tradução do contexto, da história, ser um pouco mais complicado. Não sei. E aí falaram que a versão da Dark Side é bem mais fácil de ler. Então, assim, eu acabei abandonando por esses dois motivos, porque eu tava achando meio difícil, confuso, e ao mesmo tempo chato, porque tava me lembrando Nosferatu. Quero sim, tá? Quero sim ler, continuar esse livro, reler desde o começo. Mas, eu quero esperar pelo menos 2027, porque eu não sei, eu ainda lembro coisas de Nosferatu. E eu sei que assim, gente, eu vou começar a ler e eu vou lembrar. Então, assim, vou esperar um pouco. E 2, eu vou ler na edição da Dark Side. Eu não vou conseguir, né, marcar um post-it na borda, porque isso vai me machucar grandemente, já que é linda o corte. Mas eu vou sim acabar querendo anotando, grifando, enfim. Que eu acho que vai ser uma boa escolha. Mas o meu medo realmente é porque eu acho que a edição que eu comecei a ler não era muito boa. E também por conta desse trauma que eu tive do filme Nosferatu, que é uma cópia de Drácula. O próximo é apenas o tijolo de It é Coisa, né, gente? It é Coisa, eu tenho. Eu acho muito estranho, porque assim, eu não sabia que It. Na verdade, eu sabia, mas não sabia que It era um livro.
quando eu vi a primeira parte do filme, que eu amei absolutamente, que eu vi em casa, que eu não pude ver no cinema, eu não sabia que tinha um livro. E aí, quando lançou a parte 2, que eu não lembro que ano que foi, que eu amei, mas amei um pouco menos do que a primeira parte, eu descobri que tinha livro, eu falei, eu preciso. E aí, nisso, eu acabei ganhando, né, este livro, olha isso, em 2021, e ficou na minha estante. Por quê? Por motivos óbvios. Isso aqui, assim, eu segurando, dói meu pulso. Eu lendo, as letras são relativamente pequenas, gente. Olha isso. Terceiro, se eu tenho uma coisa que é leio deitada. Imagina eu lendo deitada e esse livro me cai na minha cara. Eu quebro o nariz, sabe? Eu me machuco, fico roxa, parece que eu fui espancada. Tem esse ponto. Um outro ponto é que, gente, o King tava muito, muito drogado quando ele escreveu esse livro. Então tem coisas, tem uma cena que é muito, né, assim, que me dá medo de ler. Porque eu fico, gente, eu amei tanto, 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 tantos filmes. E eu tenho essa imagem tão boa de It, a coisa, que eu fico com medo de ler esse livro e chegar, não só naquela cena, mas chegar em cenas muito loucas que o King escreveu. E, começar a não gostar do filme também, da história. Dois, começar a ficar tipo, meu Deus, King, você não tava bem, eu tô com medo de você. Entendeu? Então tem esse ponto. Porém, esse medo também deu uma diminuidinha, porque lançou Welcome to Derry finalmente. Não assisti ainda, mas eu vi muita gente falando muito, 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 muito bem. E apesar de Welcome to Derry não ter nada a ver com o que tá escrito nessas páginas, voltou um pouco o hype pra mim ler esse livro. Era pra ter lido ano passado, não li, mas não sei se eu vou ler esse ano, mas seria uma boa oportunidade, gente, porque é um livro que eu realmente quero ler, mas eu tenho medo de me machucar, do tamanho e de chegar naquelas cenas problemáticas. E o último livro, mas não menos importante, é Anne de Green Gables e todos os livros, tá? Eu vou ser bem sincera que quando eu comprei esses livros em 2024, eu me arrependi no mesmo dia, sabe? Por dois motivos. Primeiro motivo porque eu fui numa lojinha na Bienal, e aí eu vi que tinha essa edição. E aí eu falei, só que tipo, sabe quando você compra porque acha uma edição linda, porque realmente aí não pesquisa se tem outras edições também? Esse foi meu erro. Só tem o primeiro e o segundo livro nessa edição. E eu achei que tinha todos. E aí quando eu fui comprar, fui pra uma outra loja, e aí eu falei, vou pesquisar, eu vi que não tinha. Só tinha os dois primeiros dessa edição. E aí eu acabei comprando uma outra edição, que são aqueles livros pequenininhos. Que aí eu falei, tudo bem, eu vou comprar aqueles quando eu chegar em casa, né, ou na Bienal mesmo. Eu acho o primeiro e o segundo. Também não pesquisei que o primeiro e o segundo estavam esgotados, então não tinha mais. E não, minha edição ficou toda cagada. Segundo ponto de arrependimento é que eu comprei muito na euforia de estou na Bienal. Porque, gente, eu não gosto de ele. Eu nunca vi a série porque eu acho que eu vi um trailer. E era muito chata aquela menina. E toda vez que me falam de Anne de Green Gables, sempre falam a mesma coisa. A Anne é muito chata. O Gilbert é legal, é fofo, é um ator maravilhoso. Mas a Anne é muito chata. E aí agora estou aqui com uma edição. Metade de uma, metade de outra. De um livro que eu nem sei se eu quero ler porque eu não gosto da protagonista. E eu não vi a série justamente porque a Anne é muito chata, sabe? Eu não consegui. E eu fico pensando, cara, se na série, sabe, eu tô só como terceira pessoa, imagina, eu acho que é narrado em primeira pessoa. Eu vou ter na cabeça da Anne, essa menina chata. E aí falam que ela é muito prolixa. Que ela, tipo, fala, tem mais páginas de pensamento dessa menina pensa demais, gente. E eu não sei, esse livro, assim, eu tenho medo porque eu acho ele chato mesmo. Eu me arrependi de ter comprado essa verdade. E aí depois, voltando à história da Bienal, eu achei uma edição linda da princípio, que é essa daqui, e eu falei, eu devia ter comprado essa. E se eu tivesse comprado essa edição, talvez eu já teria lido, mas não sei também. Enfim, tem essa edição, não vou vender, não vou fazer nada por enquanto. Eu vou tentar ler esse livro alguma época. Provavelmente vou tentar ler esse ano, não, mas também não prometo não, gente. Esse é um que eu vou tentar.
Mas também, se não acontecer, também eu não vou reclamar. Se eu gostar, eu vejo o que eu faço de talvez trocar minha edição por livros que eu realmente acho bonito. Ou mantenha essa mesmo e dane-se. E se eu não gostar, eu vou realmente vender, ou dar, ou trocar no sebo, tudo. Porque, gente, esse foi realmente um que bateu arrependimento instantâneo, sabe? Bom, como eu falei no início do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você leu, eu devo ler. Não, não fica com medo, só parece ser ruim, só parece ser chato, só parece ser grande, mas passa rápido. Ou se você não leu nenhum desses livros, ou se você leu, mas quer falar de outro livro que você tem medo, também comente isso aqui nos comentários. Também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues, a gente tem o Goodreads, que é Rai Rodrigues, a gente tem o Instagram, que é a Biblioteca da Rai. Então, gente, esse foi o vídeo. Um beijão e até domingo que vem. Tchau!